bem acima e um segundo tempo, por que da queda? Boa noite. Boa noite a todos. Eu também vi dessa forma, né? E eu vou falar exclusivamente sobre os dois tempos, né? No primeiro tempo, o América muito agressivo, com possibilidades reais de gols. A gente teve muitas finalizações, umas 4, 5 chances, né, que poderíamos ter saído na frente. E aí a gente toma o gol e continua da mesma forma. Aí vem o intervalo, vem o segundo tempo, o América começa a sofrer uma pressão do Atlético. O Atlético melhora no jogo em relação ao primeiro tempo, e durante boa parte do tempo, né, do segundo tempo, ele acaba nos empurrando para trás até que as substituições voltam a dar uma equilibrada no jogo. A única diferença é que no início do jogo a gente teve muitas oportunidades e o Atlético teve poucas oportunidades de gol. Acho que aí uma ligeira vantagem do América, sendo que no primeiro tempo o time de uma forma muito efetiva acabou realmente cumprindo aquilo que foi determinado, e nós sabíamos que seria difícil a gente manter isso por 90 minutos, porque você exige muito fisicamente do atleta, mas na segunda etapa, mesmo com tudo isso, a gente ainda teve oportunidade até mesmo para chegar à vitória. Mancini, boa noite. Boa noite. A gente sempre conversa depois das coletivas que você parece que ainda não tem o companheiro do Éder na zaga. Uma hora joga o Maidana, como começou o Maidana, aí você já teve Avelar também junto com o Maidana, e no jogo de hoje especificamente você fez a opção pelo Ricardo Silva junto com o Éder voltando de lesão, aí você faz a opção pelo Ricardo Silva e ele acaba marcando o gol. Eu gostaria que você explicasse também o porquê da escolha do Ricardo Silva para o jogo de hoje. Na verdade, não é que eu estou tentando escolher o companheiro do Éder, não. É que hoje nós temos 5 atletas, sexto com o Júlio, agora que veio do Sub-20, na mesma sequência e podendo cada um deles exercer a função, né? Eu em alguns momentos faço a troca, possivelmente até faça na terça-feira de novo, até porque nós temos 5 zagueiros no mesmo nível. O Éder acabou ficando um tempo de fora, poderia ter ido até para Ipatinga, a gente segurou um pouquinho exatamente porque nós tínhamos ideia de voltá-lo neste jogo aqui. A escolha do Ricardo, ela também se dá ao fato de ser física. Nós íamos enfrentar 2 atacantes fortes e eu tinha que ter um atleta de posicionamento físico ali, porque muitas das jogadas foram decididas exatamente no corpo a corpo. E ele leva muito vantagem, porque não só nos jogos, mas no dia a dia do clube a gente tem notado esse tempo todo aí que ele é um atleta, nesse sentido, muito forte e muito rápido, né? Então, para marcar o Hulk, a gente tem que ter alguém que suporte isso daí, que tenha boa velocidade, que tenha um bom jogo aéreo, né? E, no meu ver, acabou sendo o melhor jogador do América, né? Não só por causa do gol, mas todas as suas intervenções foram precisas. Ô Mancini, 2 coisas, por gentileza. Boa noite para você. Boa primeiro. Noite. Mancini, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Juninho. O que é que você acha que faltou para o América conquistar a vitória? E a segunda, você acha que o América cansou um pouco ali no início do segundo tempo? Não, o América não cansou. O América botou um ritmo muito forte no primeiro tempo e na segunda etapa nós começamos a fazer uma coisa que nós acertamos no vestiário que não faríamos, que era uma marcação mediana. O América marcou muito bem à frente, marcou muito bem atrás. A partir do momento em que voltou para o segundo tempo, que começou a marcar no centro do campo, onde é difícil marcar dessa forma, você tem que ter as linhas muito ajustadas, com a tua linha muito alta, possibilitando aí bolas longas e tudo mais, a gente começou a perder o domínio do jogo exatamente por isso, né? E eu já chamei a atenção dos jogadores no vestiário para isso daí. Não adianta, contra algumas equipes você marca no centro do campo, contra outras você marca adiantado, contra outras você marca atrás. Então hoje
o nosso desenho era exatamente isso, ou lá em cima ou aqui embaixo, exatamente porque nós sabíamos que na característica dos jogadores do Atlético a gente teria um pouquinho mais de chance. Acho que esse foi um fator. Fisicamente, é lógico que você desgasta alguns atletas, assim como o Atlético também teve, né? Alguns atletas do Atlético saíram até antes dos nossos. Mas eu acho que em termos de finalizações a gente pecou um pouquinho hoje no primeiro tempo, e nós tivemos uma grande oportunidade no final do jogo, numa jogada do Dadá, que se ele encaixa o passe, certamente sairia o gol. Acho que para que a nossa equipe tivesse chegado à vitória hoje, era acertar um pouquinho mais a finalização. Mancini, boa tarde para você. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre as entradas, né, dos dois jovens, do Arthur, que já teve outras oportunidades na equipe principal no ano passado, e o Adson, que fez a estreia dele hoje, né? O Arthur, inclusive, como uma das grandes joias aí do América, sendo monitorado, recebendo propostas e sondagens de grandes clubes europeus, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses dois jogadores. Olha, são dois atletas que vocês vão se acostumar agora a vê-los em campo, né? Não só eles, mas esses 6 jogadores que vieram do Sub-20 completaram a fase do Sub-20, que eu entendo como um ex-atleta também, como normal. O atleta que sobe muito antes, ele acaba passando por um processo de adaptação e muitas vezes ele perde a confiança no profissional. A gente fez exatamente o contrário. Nós montamos uma equipe forte para ir na Taça São Paulo com o que nós tínhamos de melhor no América. Eles se saíram muito bem e por merecimento chegaram ao profissional. E estão sendo usados exatamente porque no dia a dia a gente tem a mostra não só da capacidade deles, técnica, como também física. Hoje o Adson e o Arthur entraram no momento do jogo onde eles fizeram a equipe melhorar de produção física, inclusive. Mesmo o Adson sendo um atleta leve, rápido, dividiu bolas e entendeu que o jogo pedia isso. Então, são dois atletas que estão aí no momento bacana da carreira, ascendendo ao profissional, que vão viver ainda experiências diferentes, mas eu, enquanto eles estiverem aqui, acho que serão vendidos em qualquer momento, mas enquanto eles estiverem no América, eles serão usados sim. Mancini, boa noite. Apesar do Campeonato Mineiro, o América jogou contra 2 times de Série A, venceu o Cruzeiro, empatou com o Atlético. Eu queria saber da sua análise, se você está satisfeito com esses resultados contra esses 2 adversários, 2 clássicos diferentes, né? Mas com esses resultados, e se o América já está pronto, na sua visão, para as próximas competições, estreia na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. O estadual, ele acaba te dando a possibilidade de você ir melhorando ao longo do ano, porque realmente no brasileiro é que nós somos testados a todo instante, né? Nos jogos dentro e fora de casa. O jogo do Cruzeiro, a gente teve um pouquinho de dificuldade no jogo e saiu vencedor. Lembro até que deveria ser 2-0 o jogo, só de passagem. E no jogo de hoje, se nós juntarmos aquilo que foi a partida ao longo dos 90 minutos, o América esteve melhor do que o Atlético. Então eu estou lamentando o empate de hoje. Eu gostaria sim de ter levado a vitória. Acho que o América produziu para isso, mas é óbvio que são 2 jogos e 2 adversários que todos nós aqui respeitamos, porque é realmente um clássico difícil de ser jogado, mas acima de tudo mostra que o América está se preparando desde o começo da temporada e que a gente quer voar mais alto, né? Sempre, né? E acho que esses jogos acabam sendo diferencial em termos de tudo aquilo que nós estamos realizando. Mancini. Aí o Wagner Mancini, entrevista coletiva aqui no Gigante da Pan.